E aí, beleza? Como é que você tem cuidado do seu parquinho? Hã? Como é que tem sido o teu parquinho? Você tem cuidado dele? Tem umas palmeirazinhas? Hã? Como é que tá a quadra de esporte? Hã? Ou seja, como é que tá teu coração? Como é que tá o pulmão? Tem cuidado do seu parquinho? Hã? Como é que as pessoas estão chegando perto do seu parquinho? Tá sujo? Tá rancoroso ou tá cuidado? Vamos lá? O vídeo de hoje é para reforçar para vocês o seguinte. A gente vai vendo a notícia e aí vai acompanhando, né? Eu tenho comentado com vocês aqui o amor de Deus, o carinho de Deus, o cuidado que Deus tem. E uma das coisas que eu quero comentar no vídeo de hoje é o fato de você entender que há um Criador de céus e da terra, mas ele tem regras, ele tem leis. E aí eu comparo para vocês, eu tenho começado a comparar um pouco a questão da política brasileira com a vinda do Senhor Jesus. O meu propósito é te falar que Jesus está vindo, vai te levar para Nova Jerusalém, mas ele não leva, vai te levar se você for fiel a ele, seja firme, forte, fiel e recebereis a coroa da vida, mas ele não leva qualquer pessoa para a casa dele. Assim como eu acho que você deve, que talvez não leve qualquer pessoa para sua casa. Só que o Senhor tem leis, tem regras. E aí eu tenho comentado em relação assim, ó, temos vários pastores, líderes religiosos que estão vendendo as leis de Deus, vendendo a Bíblia como se ela não fosse como se fosse um negócio, né? Distorcendo a palavra de Deus, venha para cá, faz assim, porque olha, do meu jeito é melhor. Tipo a questão da religiosidade, a igreja B, C, D, F, não, me ensinaram, me falaram, me disseram. E as pessoas esquecem de sentar, conversar com Deus e saber realmente o que Deus quer. E isso eu tenho comparado em relação à política brasileira. E nesse exato momento eu tenho comentado assim, que os meus vídeos são contínuos, e uma das coisas que eu tenho comentado é o quê? Consequência. E eu tenho comparado em relação à política e principalmente em relação às leis brasileiras, que os atuais mafiosos do STF não são ministros do STF, não. Alguns mafiosos do STF têm cometido vários crimes, um atrás do outro. O que isso significa? Vamos supor, aquelas pessoas que deveriam guardar as leis, ok, do país, da Carta Magna, conhecida como Constituição, de 88, que já teve outros. Aí eu fiz até a comparação, né, que a Constituição brasileira já foi feita uma vez, modificada, renovada, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Não roube, não mate, não prostitui, não adulterarás. A grande questão maior é que nesse exato momento a gente está pegando vários ministros do STF que só são criminosos. A conduta de usar o cargo para cometer crimes é algo que só mafiosos fazem. E aí eu tenho até comentado sobre, especificamente, poderia falar vários juízes aí, mas assim, eu estou dando um exemplo em relação a Alexandre de Moraes, por exemplo, que os crimes que ele cometeu já dá mais de 1.200, tá dando uns 1.300 anos de cadeia, se for contar esse último mês, os últimos crimes que ele cometeu. E os ministros do STF têm, cada um, né, cometido o seu crime. O Gilmar Mendes hoje, por exemplo, imagine como se fosse um pastor, um padre, que pegasse as leis de Deus e, não, mas não tem nada a ver, não, mas peraí, deixa eu acrescentar um pouco aqui. Não, não, a partir do momento vai ser desse jeito. Vamos inventar uma lei nova? E foi isso que o Gilmar Mendes fez. Ele simplesmente, porque o Alexandre de Moraes, por exemplo, tem 81 pedido de impeachment, ok?
E aí lembra que eu falo para vocês, extrema direita, extrema esquerda, e nesse exato momento tem o extremo centrão no meio do caminho. E por conta desse extremo central, que é a prostituta, aquela que se vende, senadores que se vendem, deputados que se vendem e simplesmente não tem interesse nenhum. Não, o interesse deles não é para a população, para o povo, não. É o bolso, melhor dizendo, é o Deus Mamon. É o Deus Mamon. O Deus deles é o Deus Mamon. E o que tem a ver com os ministros, no caso? Nenhum desses processos, esses pedidos de impeachment foram para frente, porque justamente quem é o presidente do Senado que poderia colocar em votação esse pedido de impeachment negligencia. Mas é engraçado, que é o que eu quero chamar a atenção, que são 81 pedidos de impeachment. Você sabe quantos senadores nós temos no nosso país? 81. Um pedido de impeachment para cada senador. E eu viro para você o seguinte, e mesmo assim não colocaram em votação. Porque a prostituta do Centrão, não, mas não é bem assim. E o Hugo Mota, que é o presidente, faz parte desse Centrão. E a grande questão maior é você pensar que esse decano, que eu fiz até o comentário com ele nos últimos vídeos, fez o seguinte, que eu fui falar sobre 18 anos, Deus não quer você só por 18 anos, Deus quer você para a vida toda. E esse decano hoje fez o seguinte comentário, não, a única pessoa que pode julgar impeachment, colocar para votação, encaminhar, a população mais não pode fazer isso. Só pode o Procurador-Geral da União. E a grande detalhe nisso, o que tem a ver isso com você? O que tem a ver isso com a vinda do Senhor Jesus? É que, vou colocar aqui esses 81 pedidos, é como se fosse 81 pessoas, vamos colocar por cada pessoa, pedindo para alterar as leis. Vamos colocar elas, pessoas que cometem crime, vamos fazer o julgamento dele de maneira correta. Não é tipo o presidente da República que falou que simplesmente que o quê? Os traficantes são vítimas, dos usuários. Imagine se eu falasse mais ou menos a mesma coisa. Os estrupadores são vítimas das mulheres que andam seminuas e das prostitutas. Esse vídeo meu, ele pode puxar um leque para várias áreas. E o que mais importa é você entender que há um Criador dos céus e da terra que não negocia as suas leis. Não vende como uma prostituta as suas leis. Infelizmente, a comparação da política com a vinda do Senhor Jesus é porque muitos pastores, muitas pessoas estão vendendo as leis de Deus. Assim como esses exemplos que eu acabei de dizer, de ministros do STF que deveria zelar pela Constituição, cometem crimes um atrás do outro. Sabe o que é engraçado? Até agora não foram punidos. Porque sempre teve algum senador aqui, como uma prostituta, simplesmente, não, peraí. Lembra? Atrás até comentei que como vários senadores têm crimes, né, de corrupção e tudo mais, e quem julga é o STF, então assim, um fica defendendo o outro para que nenhum deles vai preso, né? Só que a questão maior é que milhões de pessoas vão levar um prejuízo enorme por conta desses cidadãos que estão lá. A grande questão maior é você entender que eles fazem negociatas, seja o senador, seja o ministro do STF que faz negociata, seja esse pastor, seja aquele padre
que faz negociatas com as coisas de Deus.